mais um AN Podcast, sempre trazendo conteúdo de qualidade, com profissionais da área médica, da área jurídica, empresários, conhecimento que eu tenho certeza que vai impactar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, sempre aprendendo com grandes nomes aqui da nossa região. E hoje não é diferente, hoje nós estamos recebendo duas grandes médicas aqui do município para a gente falar um pouquinho de desenvolvimento da área da medicina, dos novos desafios, né, de como se obter o sucesso nessa área, que é algo que tantos almejam. O curso de medicina hoje é um curso que mais cresce no mundo. Acho que a quantidade de cursos que nós temos hoje de medicina no Brasil é superior ao que a gente vê em vários outros países do mundo. Então já somos mais de 500 mil médicos no país, então isso também traz uma série de desafios e eu tenho certeza que essas duas grandes médicas vão poder contribuir. E eu vou apresentar as nossas convidadas aqui, primeiramente a doutora Cristenise Ragnini, que é endocrinologista. Prazer estar aqui essa noite com vocês. É um prazer, nós que agradecemos. A doutora Cristenise tem um amplo conhecimento também como professora, né? Deu aula para muitos alunos, também vai falar um pouquinho da sua mentoria. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E recebemos também uma pessoa que eu estou conhecendo agora, né? Minha esposa, Renata Azevedo, que é ortopedista, né? Muito obrigado. Sei que é um desafio falar um pouquinho, né? Das câmeras. É difícil de falar para a câmera. Bacana. Então vamos iniciar nosso bate-papo. Queria, primeiramente, que vocês se apresentassem, né? Que falassem, primeiramente, a sua origem, né? Você é natural daqui, da onde você é e aonde você se formou. Eu começo, você. Bom, meu nome é Cristenise Ragnini, eu sou filha aqui de Cacoal, né? Eu nasci aqui, vivi minha adolescência inteira aqui e com 15 anos eu saí para estudar como era comum naquela época, né? Quem poderia, quem tinha oportunidade, realmente ia para outra cidade. Fui para Curitiba, de Curitiba eu fui para Campo Grande, onde eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fiz minha residência em clínica médica também lá e de lá eu fui para São Paulo, onde eu fiz endocrinologia. Em 2010 eu retornei para nossa amada Cacoal e desde então eu venho trabalhando aqui na nossa cidade, né? Durante muito tempo eu fui professora na antiga Facimed. Quantos anos como professora? 11 anos. 11 anos como professora e agora, né, eu exerço minhas funções na Neomed, que é a nossa clínica aqui, uma clínica de especialidades aqui da região. E como professora, qual área que selecionava? Na endócrino mesmo ou tinha outras matérias? Clínica médica também e endocrinologia. Então formou muita gente aqui em Cacoal. Bastante. Vários dos colegas que hoje trabalham comigo, eu tive a honra de ser professora. E interessante que você lembrou também que durante muitos anos, todo mundo que ia fazer medicina tinha que ir embora. Aqui não tinha faculdade, né? Não era realidade, nem cursinho, nem nada parecido. E eu lembro que eu saí daqui, eu tinha 15 anos e a minha irmã 14 anos. E a gente foi morar sozinha em Curitiba. E eu acho que você também, né, Rê? Mais ou menos essa idade. E as duas já com sonho de fazer medicina. Eu tinha vontade de fazer medicina. Minha irmã ainda estava meio indecisa, mas acabou se decidindo no meio do caminho. Que bacana. E você, Renata? Acho que eu não sei. Eu sou natural do Rio de Janeiro e vim para cá pequena junto com os meus pais, que foi onde começou a clínica dos acidentados e depois virou o hospital, né? O hospital é desde 86 e também saí com 15, foi exatamente, na verdade morei uns 4 meses nos Estados Unidos e depois fui fazer o 3º ano no Rio de Janeiro, porque eu tinha familiar lá, então era mais fácil, minha avó, minhas tias, né? E fiz faculdade no Rio de Janeiro, fiz a residência de ortopedia lá no Rio também, que até por coincidência meu pai foi acadêmico do lugar onde eu fiz a residência, na Polícia Militar do Rio, e eu tenho uma paixão por lá muito grande. E aí eu tive uma oportunidade de fazer uma subespecialidade de trauma em Santa Casa, em São Paulo, até a gente se encontrou lá, nos plantões a gente se encontrou lá no plantão no São Camilo. E que foi até engraçado, assim, do nada. Não, teve um dia lá que tinha um monte de cacoalense no plantão em São Paulo. Era o Rodrigo, a Renata na ortopedia, eu e a minha irmã na clínica. Aí o pessoal falou assim, mas vocês se conhecem? Eu falei, acho que a gente se conhece. Em São Camilo e São Paulo. E aí, de lá, eu depois da especialização, eu vim pra cá, voltei em 2011 e tô aqui há 13 anos já de volta.
e aí assumi, não o lugar do meu pai, né, mas assumi o hospital de nesse novo. ponto que eu acho que é interessante, a gente tem duas histórias aqui com um pouco distintas no pós-formação. Temos esse ponto das duas terem que estudar fora, né? Enfim, foram jovens, mas duas realidades que a doutora Cristenise não tinha ninguém na família aqui que era médico. Não. E a doutora Renata já tinha o pai que era médico. Eu às vezes eu converso um pouco com advogados, né? Às vezes tem algumas impressões também que para um pode ser mais fácil, outro pode ter novos desafios, enfim. E né, no meu caso, por exemplo, eu formei direito e meus pais eram advogados. Como é que foi para você voltar e começar esse início? Quais os desafios que você enfrentou no início? Você não tinha ninguém da família aqui que era médico, né? Não. Quando o Rodrigo, meu marido já era formado, então ele já tinha um pouco de noção, mas eu terminei a residência e cheguei aqui e era para começar do zero. E a gente vem de uma formação, né, Rê, que a gente faz a faculdade no SUS, a residência no SUS, e você é acostumado com o mercado de trabalho, que é o mercado da saúde pública, né? Com o que tem de exame disponível no SUS, com os medicamentos que tem disponíveis no SUS, e de repente você se vê numa realidade totalmente diferente, que é o atendimento particular, que te exige muito mais, né? Que te exige outras habilidades, não só ali a parte técnica da medicina. Então, esse começo é como você começar do zero. Eu acredito que a Rê, como já tinha o Dr. Marcos ali, que tinha aquela experiência, poderia orientar, né? Eu acho que é mais fácil quando você tem essa questão do mentor, de uma pessoa que te orienta. Mas foi uma jornada de muito aprendizado e que todo dia a gente está aprendendo. Eu tenho uma mentoria e uma coisa que eu falo com o pessoal, hoje a realidade da medicina é muito diferente da medicina de quando a gente se formou há quase 20 anos atrás, né? O mercado de trabalho, acho que eu lembro quando eu cheguei aqui, eu dava aula na faculdade, quando formou a primeira turma da medicina, você me ligou. As pessoas saíram quase todas formadas e com bons trabalhos e com boas propostas de emprego. E hoje é muito diferente. Você falou do número de profissionais formados 580 aqui. mil médicos, 398 faculdades. Pelos dados da demografia médica do Brasil de 2024, nós temos 2,81 médicos por 1.000 habitantes. Índices que superam dos Estados Unidos, do Japão, da China, da Coreia. E aí você, voltando aí um pouco, há 10, 11 anos atrás, a gente só tinha a Facimed de faculdade de medicina. Hoje, a partir do momento que todas as faculdades aqui do estado, que tem faculdades que estão abrindo turma agora, começarem a ter os seus formandos, seus egressos, nós teremos 800 médicos formados por ano aqui em Rondônia. Muita gente. Então, é um mercado que realmente mudou. Nós temos cursos de medicina hoje em várias cidades, né? Antigamente era Cacoal, Porto Velho, como você lembrou, mas a gente tem Vilhena, nós temos em Ji-Paraná, temos em Jaru, curso de medicina, temos em... Acho que Ouro Preto, Ariquemes, né? Que vai abrir, Ariquemes está para abrir, né? Então, realmente expandiu de uma forma e todo ano, agora, como começa a formar essas turmas aí, a gente vai ter milhares já de profissionais, porque a gente tem instituições aqui com 100 vagas, outros 150. Eu até acho que em Rondônia, eu acho que até lá nós vamos chegar umas 1.000 vagas de formandos daqui a um tempo. Então, realmente, isso vem também para atender uma necessidade que tinha antiga, mas agora o mercado, eu falo que já está ficando tão concorrido quanto da advocacia. Vai mudar muito, né? A Renata pode dar um exemplo. Há 10 anos atrás, quando você precisava de médico no pronto-socorro, você tinha que correr atrás dos médicos, né? Hoje... Assim, na verdade, exatamente isso. Eu pedi indicação para saber se o aluno era bom, se não era, se a gente conseguia para poder manter o padrão de qualidade do hospital, né? E muitas das vezes, eu mesma, a gente não tinha pronto-socorro no hospital, eu abri isso anos depois, dentro do hospital, mas o hospital era porta fechada, e mesmo assim chegava, e quem ia era eu. Eu já tive que entubar, eu já tive que fazer coisa que nem eu acredito que eu fiz, porque como ortopedista não era, mas você acaba fazendo tudo como médica, né? E graças a Deus eu não preciso mais fazer isso, tem os plantonistas lá agora, e o pronto-socorro, mas a dificuldade era muito grande, principalmente
em ter uma pessoa que você pudesse confiar, que vai entregar um trabalho de qualidade técnica, que você consiga relaxar, vamos dizer assim. Até o Max mesmo brinca, nossa, eu parecia um cão sarnento atrás, porque eu olhava para o prontuário, eu ia junto para saber se ele tá fazendo tudo certinho, para não sei o que. Hoje em dia eu sei que eu posso confiar de olhos fechados, que tá sendo bem atendido, que vai estar tudo certo. Eu entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Marcos aqui, eu me recordo que ele até falava no início, os desafios, por exemplo. Eu peguei uma fase disso também com vocês, acompanhando a dificuldade que era com o anestesista, principalmente especialidade cirúrgica. Então tinha lá a emergência para você realizar aquele procedimento, né? Um procedimento de urgência muitas vezes, e ali que você teria um tempo até para conseguir providenciar, mas nem assim você não conseguia final de semana ou à noite, tinha uma dificuldade. E aí o Dr. Marcos, quando ele chegou aqui, praticamente não tinha anestesista, então ele tinha que fazer tudo. Hoje a gente vê às vezes as pessoas... eu cheguei ainda, assim, fazer fratura com anestesia local. Que não tinha profissional. Não tinha, e a fratura era exposta, não podia esperar. Eu falava assim, companheiro, eu agarro na tua mão, nós vamos junto. Anestesia local, não, doutora, de boa. Graças a Deus, sim, todos os pacientes sempre foram muito compreensivos e entenderam a situação, e deu tudo certo. Não é o ideal, é legal, né? Mas era o que podia salvar a vida da pessoa. Ainda mais a gente tratando num estado que nós estamos na região norte, no interior da região norte, então aqui as dificuldades para conseguir esses profissionais durante muito tempo. Hoje são poucas especialidades que a gente precisa mandar para fora, né? Aqui em Cacoal. Uma coisa que chama a atenção é que o número de vagas aumentou consideravelmente, né? Mas o número de vagas de residência continuam as mesmas. Então, hoje aqui em Cacoal nós temos residência de pediatria, de clínica médica e de clínica cirúrgica. São essas três que nós temos. Se eu não me engano, não passam de 20 vagas, né, no total. E o ensino, o que vocês têm visto aí você que estava na academia durante muito tempo, acompanhou os alunos, e o que você tem visto do profissional que está sendo formado? Porque a gente discute isso, eu vejo o que está acontecendo na medicina, algo que a gente já vivencia há muito tempo. Isso que eu ia te falar agora. Eu acho que nós hoje estamos vivendo o que vocês viveram no direito, né? E não vai tardar para que a gente tenha aí uma prova como vocês têm a OAB, porque, infelizmente, a qualidade caiu muito, né? Antes a gente tinha um processo seletivo que selecionava realmente, que era o vestibular. Você lembra, na nossa época, acho que a vaga da medicina era 50, 60 para um. Hoje, sobram vagas, sobram vagas. Então, essa primeira fase ali que classificava realmente as pessoas que se dedicavam, que estudavam, hoje foi abolida. Então, o pré-requisito praticamente é conseguir pagar a mensalidade, né? E com isso, teve não sei se uma comercialização maior, né, da medicina, visando um lucro. Então, eu percebo que aumentaram o número de vagas, mas a gente continua com os mesmos problemas de saúde, né, com a mesma necessidade de especialistas. Hoje, um recém-formado hoje não consegue fazer, porque às vezes, na época lá do seu pai, o que ele fazia? Que ele fazia anestesia, ele fazia parto, ele operava, ele fazia cirurgia, ele fazia tudo. As coisas foram se limitando cada vez mais. E aí acaba não atendendo aquela demanda do SUS, que seria um médico que resolveria todos os problemas. Então, nós temos muito médicos ainda se formando, mas a nossa população está muito mal assistida. Sim. Porque acaba que no final é ao cardiologista, ao endocrinologista, ao pneumologista. E acaba crescendo uma mercantilização da profissão, até do curso, e aí isso a gente acaba tendo cursos com diferentes níveis de qualificação, né, de qualidade. Então a gente tem observado, eu acho, até por isso que o Conselho Federal de Medicina já inaugurou, né, esse debate aí em relação à necessidade do exame. As pessoas têm cada vez mais falado desse tema, né? Na verdade, agora sim, aqui o que a gente tem de provas são as provas de título do especialista, que é o que ainda diferencia um pouco. Tem prova igual da ortopedia, tem a prova da SBOT, que é o TEOT, da endócrino tem também a prova de título. Mas não é todo mundo que olha isso. A gente vê muito ortopedista atuando que não tem prova de título. E sabe um ponto também que eu acho que vai pegar bastante, que a gente assiste isso no direito também? Eu comparo, ainda assim,
de faculdades de direito, nós temos em torno de 1.300 no Brasil e somos um pouco mais de 1,5 milhão de advogados. Só que nós temos mais, se eu não me engano, 4 milhões de bacharéis. A diferença é essa, porque vocês ainda têm menos faculdade, aproximadamente 400, nós temos 1.300, 1.400, só que todo mundo que se forma em medicina é médico, mas nem todo mundo, a gente tem um contingente de 4, 5 vezes mais de profissionais que são bacharéis, mas não são médicos, então tem essa primeira peneira, né? E aí, conforme o mercado vai ficando mais cerrado, eu me recordo que até pouco tempo atrás, nós ouvimos assim, a pessoa formou em medicina, já garante um salário, já está bem, já vai mudar a perspectiva de vida da família, já vai levar o padrão só de você ter o diploma de medicina. E eu tenho observado que isso tem mudado, não sei qual que é a visão de vocês, já todo mundo que se forma já está inserido, já está com espaço no mercado, como é que vocês têm visto? E tem uma diferença também, né? Que uma coisa é falar de mercado na região norte, no interior da região norte, outra coisa é falar de mercado nos grandes centros, no sudeste, no sul, né? Qual que é a sua visão disso? Hoje, só ilustrando um pouco o que você falou, né, com relação ao mercado de trabalho, hoje um aluno de medicina aqui paga em média R$10 mil de mensalidade, e o nosso último concurso da prefeitura, o salário era de 5.600 e alguma coisa. Então a gente já vê uma grande discrepância aí. Então hoje, se você for médico, você não teria o dinheiro para pagar a faculdade do seu filho. Se o seu filho decidir fazer medicina numa faculdade particular, né? E mesmo aqui ainda sendo uma área muito carente, né, de profissionais, eu vejo que a valorização do profissional não acompanhou, né, durante todos esses anos. Quando eu cheguei aqui, eu acho que a turma do Mais Médico, né, o pessoal saía da faculdade e o Mais Médico na época pagava o pessoal 14 mil. 14, 15 mil. Hoje não paga nem metade disso. Nossa. E eu lembro que naquela época tinha dificuldade de você... Quem era brasileiro não tinha dificuldade de ingressar no Mais Médico. Hoje eu já vejo que tem pessoas recém-formadas que não conseguem entrar no Mais Médico. Então, assim, foi um programa... Eu, em alguns aspectos, assim, em relação até ao Mais Médicos, né? Eu entrevistei aqui também uma oportunidade do Dr. Jordão Horácio, que trabalhou muitos anos nas Relações Internacionais do Ministério da Saúde, o Rodon Neiro, e a gente discutiu um pouco do programa Mais Médicos, né? Eu penso que no contexto que foi criado, gerou essa falta de um filtro na qualidade de os médicos que vinham do estrangeiro, era um gargalo que preocupava muita gente, enfim. Mas ali nós tivemos a oportunidade de ver também qual que era o número da nossa deficiência. E para mim a parte mais brilhante do programa Mais Médico é que a gente acabou focando muito na questão dos médicos cubanos e tal. Mas esse é um ponto do programa Mais Médicos. O programa Mais Médico veio também para alcançar essa deficiência no ensino. Então, nós temos em Vilhena um curso de medicina em Paraná, que é do programa Mais Médicos, como a gente tem vários no Nordeste, interior do Amazonas, interior do Pará, do Tocantins, que são cidades que os médicos não queriam se deslocar, como vocês desbravaram para cá. Né? Então eu vi que teve alguns avanços em atender essas regiões que estavam desassistidas. Sim. Então as pessoas tinham que vir se sujeitar ao Mais Médico para vir atender aqui. Agora a gente já vê que não tem pessoas de longe vindo para cá para poder atender, porque aquela época, mesmo com o programa Mais Médicos, vários médicos do país não queriam aderir. Tinham que trazer médicos de fora. Hoje a gente já não ouve falar de médicos cubanos vindo para atender, porque o programa está absorvendo todo esse mercado, né? Eu acredito que é um pouco disso. Ô Diógenes, e eu não sei, né, se você tem uma experiência com a questão do exame da ordem, se mudou alguma coisa da questão da advocacia e se isso mudaria o prognóstico com relação às faculdades de medicina e esse número enorme de alunos que estão formando hoje em dia? Na verdade, eu acho que ajudaria para selecionar, pelo menos, o nível de qualidade do profissional. Porque mesmo agora, no mercado saturado, em São Paulo, Rio, nos grandes centros, que seja, eu ainda vejo, mesmo com o programa Mais Médico, ainda tem quem é profissional com qualidade, capacidade técnica, não quer vir. O que vem é aquele profissional recém-formado que acabou de formar e que não sabe nada, que veio cru da faculdade, que não tem uma residência, que não vem nada, e que muitas vezes vem justamente só nisso,
só para encaminhar para as especialidades, não está fazendo medicina, não está ajudando a população como precisa. Então, eu acho que essa prova seria um filtro. Não, esse médico realmente tem capacidade para atender, mesmo que não tenha uma especialidade, mas eu acho que serviria de um filtro, eu acho que ajudaria. Eu acho que no conceito da faculdade, às vezes a gente não vê um impacto tão direto. As pessoas às vezes não utilizam esse critério para escolher a faculdade que vai estudar. A gente olha às vezes um contexto. Eu quero estudar numa PUC, quero estudar numa Mackenzie. A pessoa que vai procurar, às vezes não é porque ela quer ter um êxito no exame. Ela quer procurar porque ela quer uma qualidade, um ensino com qualidade maior. Mas eu acho que reflete no mercado, né? Porque do jeito que nós temos visto, de fato, a gente já ouve relatos de algumas deficiências. Mas uma coisa que eu acho que esse mercado também muda, que a gente sente isso na advocacia, é às vezes a falta de formação para empreender, para trabalhar, para gerir clínicas, para gerir escritório. A gente fala muito há muitos anos, né, que a advocacia é uma arte. Por que é uma arte? Porque não adianta você só ter uma habilidade técnica, você precisa ter uma habilidade relacional, porque network também traz cliente, você precisa ter uma habilidade hoje de marketing, principalmente marketing digital, você precisa ter uma habilidade de gestão, se você está começando, você tem que ter noções básicas financeiras, fazer o controle básico do seu fluxo de caixa, senão isso é um dos pontos que a gente ouve muito em relação a médico, né? Porque às vezes o médico ganha bem, mas não sabe quanto gasta, sabe quanto ganha. Então esses são cuidados, né? E aí, nesse aspecto, eu penso que a sua mentoria, o Mapa do Sucesso, eu acredito que ela tem mais ou menos essa ideia também, de você trazer uma visão mais ampla para o médico, seria isso? É como você falou, né? Hoje não basta ser médico, não basta o conhecimento técnico, a gente precisa de outras ferramentas, de outras habilidades para a gente poder se destacar num mercado que está cada vez mais concorrido, né? Então, só o meu diploma de médico não garante mais o sucesso. Então, eu preciso saber outras habilidades, eu tenho que ter habilidade de gestão, não dá para fugir da questão do marketing digital, né? Por mais que as pessoas não gostem, ou muitas vezes não se sentem à vontade, mas hoje eu acho que é impossível você não ser visto, né? Ali na rede social. A questão também da parte de gestão financeira, então são muitas habilidades que ao longo dos anos você vai ter que aprender na sua carreira para que você possa se destacar nesse mercado altamente competitivo, assim como é o direito, hoje a medicina. Né? A Rê faz a gestão de um hospital e eu tenho certeza que ela passa por diversas dificuldades e precisa de diversos conhecimentos que a faculdade de medicina em si não ensinou, foi na luta. Não ensinou. Não. Né? A gente precisa saber de ferramentas de gestão, de liderança, da parte econômica. E aí a ideia da medicina partiu disso daí. Será que eu não posso reunir esse conhecimento que eu tive desses 20 anos de formado, que ninguém nunca me ensinou nada, que eu tive que aprender na raça, que eu tive que aprender a estudar e transmitir isso para as outras pessoas? Então é isso que a gente aborda hoje na mentoria, né? Esses aspectos, além da parte técnica da medicina. Acredito até que seria uma boa ideia para o direito, viu? Para o direito também, acho que a gente até no trabalho institucional na OAB, a maior parte das ações que a gente faz, que tem uma boa adesão, são quando são questões práticas, né? E também workshops, né? A gente tem as mentorias lá, a gente vê essa necessidade, porque a escola prepara vocês o conhecimento técnico da faculdade, mas não te prepara para o mercado, né? Sim. Então, e essa visão de empreender hoje com o mercado tão concorrendo na medicina, vai ser uma necessidade, vai ter que ter essa visão de empreender, de fazer marketing, de aparecer, enfim, de prospectar clientes, né, de conectar com as pessoas, né? E até nesse ponto a doutora Cristiane lembrou bem da questão do hospital, né? Como diretora técnica, né? Qual os maiores desafios que você enfrenta, assim, que você achou entre conciliar o consultório, a parte da diretoria técnica? Ainda eu acho que é um pouco o fato de você poder lidar com questões relacionadas diretamente a atividades, quando você está no administrativo ali, ainda é até mais estressante, né? Eu como médica, eu tenho satisfação pessoal, mas no administrativo eu só tenho dor de cabeça. Eu acho que eu envelheci uns 20 anos no administrativo. Mas o mais difícil que eu acho é realmente lidar com o médico, como diretora técnica. Não é nem a parte burocrática do hospital,
Porque a gente cria protocolos, então se segue protocolos, está tudo certinho, protocolo de esterilização, protocolo de limpeza, protocolo de... Então, isso flui bem, mas o mais difícil é lidar com o médico. Eu costumo brincar que é muito cacique para pouco índio, e é muita gente querendo dar opinião e querendo mandar, e assim, é difícil você conseguir lidar com esse ego. Mas a gente acaba... Eu acho que isso é algo inerente na parte de gestão de pessoas, né? Você liderar sempre é um desafio, porque você tem que conduzir a pessoa pelo exemplo, às vezes não exercendo a autoridade, né? Mas não o autoritarismo, né? A autoridade é o elemento da liderança, mas não com autoritarismo. Tem que conduzir na posição de líder. Isso realmente é um desafio em todas as atividades, né? Mas eu vejo... Um ponto também que eu acho que até na relação que você falou que já veio, que seu pai estava aqui, né? Então, um ponto comum que eu vejo até no escritório, nas relações societárias, quando envolve pai e filho, é essa gestão das emoções, separar o que é trabalho do que é relação pessoal. Isso é sempre um desafio na condução. Como que foi essa condução no início até chegar a essa transição aí? Na verdade foi difícil, assim, eu sempre... A minha maior preocupação, assim, quando foi escolher especialidade, eu não queria fazer ortopedia justamente para não falar assim, é a filha de... Porque eu não queria ser conhecida pela filha de... Eu queria ser conhecida pelo meu trabalho. E acabou que eu me apaixonei pela ortopedia, não teve jeito, não teve como fugir. E eu vejo hoje em dia que eu não me arrependo da especialidade que eu fiz. Até não pensei na época, assim, das dificuldades como mãe e como família. E tipo, a ortopedia a gente sabe que é uma especialidade majoritariamente masculina, né? E como é que foi essa parte aí? Assim, eu tive muito preconceito quando entrou na residência, até porque eu fui, acho que depois de 10 anos, a outra mulher que teve na residência, na Polícia Militar, sofri, apanhei. 10 anos? 10 anos. A última que tinha ido era 10 anos sem mulher, só homem. E aí, no meu ano, um mês depois, entrou outra mulher. Então, eles... posso falar palavrão, eles se lascaram. Mas assim, foi até gostoso, porque eram 3 vagas, então eram 2 mulheres e um rapaz, e o rapaz era meu colega de faculdade. Então, a gente tinha um entrosamento muito bom. Então, assim, nem sofri muito, sofri no início só, porque os residentes eram... Residente de ortopedia, gente, é bruto. O negócio é bruto. Hoje em dia os meninos são muito cheios de frescura, eu falo. Mas se eu aguentei, muita gente aguenta. Mas assim, quando eu fui para Santa Casa e São Paulo, por exemplo, já foi bem tranquilo. Já tinha mais mulheres lá em São Paulo, então eu fui super bem recebida, então foi bem tranquilo, foi ótimo, nossa, foi bom demais. Aí aqui a gente sofre preconceito também, porque quando eu tive paciente de chegar no pronto-socorro e falar assim, mas você é ortopedista? Eu achava que era um mulherão gigante. Falei, não, eu mesmo. Assim, nossa, doutora, quando eu vi, passei por 3 hospitais, não conseguiram colocar meu ombro no lugar, você que vai conseguir? Falei, eu que vou conseguir. Aí colocam, nossa, doutora, né? Eu falei, então, é o jeito de fazer força, é a técnica. Mas a gente vai conquistando o espaço. E isso era uma das coisas que eu tinha como preocupação, por escolher ortopedia. Porque eu não queria... De ser mulher, né? De ser mulher, e assim, e eu não queria... Se falar assim, nossa, eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho, não só ser reconhecida como a filha do Dr. Marcos Azevedo, que era muito famoso, muito conhecido. Né? Ainda é, né? Né? Ainda é. Mas aí depois disso, você vai conquistando seu espaço, você vai fazendo uma coisa diferente, e aí é uma das coisas que você me perguntou, que é justamente isso. Meu pai atendia por ordem de chegada, eu não consigo, eu preciso atender por ordem de atendimento. E aí uma das primeiras brigas foi essa, mudar essa... Falei, você atende do seu jeito, eu atendo do meu. Eu gosto de horário marcado, bonitinho, eu preciso de um tempo. Eu não consigo fazer um atendimento mesmo sendo ortopedia, a dor é aqui e toma anti-inflamatório para casa. Eu preciso de meia hora, eu preciso perguntar o que o paciente usa, como é que tá a vida. Porque isso tudo influencia na dor. Com certeza. Apesar de ser só uma dor de cabeça, uma dor no ombro, uma dor no pé, uma dor aonde for, mas E você, lidar, né? Eu sempre dou exemplo assim de a situação de emergência, né, um pouco diferente às vezes na ortopedia, que é uma questão mais frequente quando a gente fala de cirurgia, né? Mas quando eu falo do direito, eu vivenciei isso, o pessoal às vezes tem mania, o pai já era advogado, ficou mais fácil, pegou o negócio andando, né? Mas eu tenho casos de colegas advogados, até aqui na nossa região, que o pai era advogado e que não conseguiu
hoje não tem, desconstruiu até o que o pai conseguiu, né? Criou. Então, acho que vai muito do empenho. Eu sempre falo, lembro da medicina, eu falo, assim como na medicina, ninguém vai operar, depositar a sua vida na mão de uma pessoa ou no direito do seu patrimônio, só porque o pai ou uma questão sanguínea precedeu e ele vai. O que às vezes permitiu, pelo menos no meu caso, na minha experiência, foi que eu tivesse um contato primeiro com os clientes do meu pai, que às vezes vieram, porque já tinha uma demanda, e a maior parte ficou, mas eu tive que sentar e passar segurança para ele. Então ele depositar um voto de confiança em mim depois que ele me ouviu e tal. Eu não sei como é que foi essa experiência, porque o Dr. Marcos se afastou, né, do hospital. Como que foi? Você ainda tem muitos pacientes que eram dele? Como que foi esse contato aí? Você relatou que tinha um preconceito, mas com os seus pais? Foi uma transição longa, na verdade. Foi uma transição de 5 anos. A gente ficou coabitando, vamos dizer assim, 5 anos. E aí muitas das vezes ele falava assim, não, hoje esse paciente vai passar com a Renata. Ele forçou um pouco a barra no início, até o paciente, e aí você vai conquistando seu espaço, e aí o paciente acaba, depois dá o retorno, doutor Marcos, gostei, realmente foi ótimo, fez diferença e tal. Então essa transição não foi uma transição da noite para o dia, foi uma transição longa, foram 5 anos, até também para o meu pai confiar no meu trabalho, porque também tem isso, né? Ele tem que estar confiando, será que ela está fazendo direito? Será que não está? Está operando direito? Não está operando direito? Eu começava operando com ele, depois os outros ele só falava assim, deixa eu ver o raio-x pós, eu operava sozinha. Então, até ele ter a confiança também de que ele podia abandonar o barco. E foi quando ele falou assim, agora eu vou aposentar. E o fato de você ser mulher, você acha que também traz alguma... Tem pacientes, mulheres que procuram por ser mulher? Acontece isso Tem, também, graças a Deus, hoje em dia isso já está diferente. As pessoas, eu percebo nas minhas pacientes que elas preferem. Criança também, né? Criança também, Eu falo, vai lá na tia Renata. Mas eu não sou pediátrica. Mas... Eu acho que o fato de você ter uns 51 já cria uma empatia com a criança, né? Tô brincando. Vai apanhar a hora de chegar em casa. Mas Vivendo perigosamente. Eu tô aqui, ó, na mira. Mas isso acontece porque eles falam assim, que a gente dá mais atenção. Igual, eu acho que a minha consulta aquele é 30 toque minutos. feminino, né? Na questão do cuidado. Né? Eu vou pedir um exame de sangue. Muitas vezes eu até ligo para Cris, socorro. Porque você pega uma crise de tireoide, a pessoa veio com dor generalizada, articulação, você vê, às vezes é uma crise tireotóxica, um negócio assim, que o ortopedista... Não que todos os ortopedistas não fazem isso, gente, mas assim, a gente tem um olhar clínico diferente. E os pacientes se sentem mais cuidados. Lógico, e tem paciente também, eu já tive, isso já aconteceu, de paciente com lesão e falar assim, não, eu não quero ser operado por você, porque eu não quero que você me veja pelado no centro cirúrgico. Já aconteceu. Quem me socorreu foi o Daniel. Foi o Daniel. Aí ele operou sem mim. E para vocês, qual que é uma das principais habilidades, Cris, que um médico tem que ter para ele se diferenciar? A gente ouve falar às vezes de rapport, ouve falar de habilidade técnica, ou de comunicação, né? O que você acha que seria hoje um diferencial que teria que desenvolver? Eu acho que essa questão da empatia com o paciente, né? Porque no mundo hoje, né? Aquele dia a gente estava conversando sobre a questão da inteligência artificial. O simples fato de você dominar a informação não vai mais te diferenciar. Então, eu saber o guideline, o consenso, a diretriz, saber de cor e salteado, não me diferencia mais como uma boa médica. Eu posso simplesmente pegar, digitar e ter o tratamento ali. Mas tem uma coisa que a máquina, que nada vai conseguir substituir, que é essa questão do relacionamento pessoal, da empatia, da atenção, do cuidado, né? Tem aquela frase que fala, né? Quando você tocar um ser humano, que você... Como é a frase? Não, quando tocar um ser humano, do Carl Jung lá, que você seja apenas humano com ele, que você olhe ele como uma pessoa, como um ser humano que está ali na sua frente, não como um doente, ou como um raio-x, ou como uma imagem de tomografia que está diante de você. Então, eu acho que essa questão do contato, do atendimento, desse toque humano, é o que diferencia hoje os médicos, é o que vai acabar diferenciando a gente. Eu sou um entusiasta
também a gente estava conversando esse dia sobre a inteligência artificial, como ela tem mudado a forma da gente fazer, seja no direito, na medicina, em todas as profissões. Ela tem impactado de forma muito rápida a sociedade de uma maneira geral. E o que eu percebo eu tenho a mesma visão que você. A tecnologia, a inteligência artificial, ela vai vir para exigir que cada vez mais a gente se especialize em se conectar com pessoas. Isso. O conhecimento técnico, em vários aspectos, ele vai ficar nivelado. É claro que quem tem, eu tenho visto isso GPT, enfim, em outras plataformas, quem tem conhecimento consegue fazer com que a inteligência artificial te Trabalha a seu entregue favor, muito, né? muito mais. Então não adianta, aqui eu estou com, vamos falar no GPT. Então a doutora Renata está usando o GPT, a doutora Cristianese também está usando, vai entregar a mesma coisa. Não. Se a Cristianese, vou chamar de sua irmã, se a Cristianese vai fazer questionamento sobre endocrinologia relacionado a um paciente, ela já tem uma visão só de olhar num olhar com o paciente ou numa conversa rápida, ela já vai ser muito mais assertiva e vai dar direcionamentos que a inteligência vai ter uma conclusão muito mais assertiva. Diferente da Renata, que é ortopedista, vai fazer perguntas que vai chegar a respostas diferentes mesmo, sendo a mesma plataforma. Então, mas o que vai mudar, se a pessoa está na área, vai dar uma entrega. A inteligência vai entregar. Vai entregar o básico e dá para aprofundar, talvez não com a mesma rapidez. Só que a diferença vai estar nas conexões, né? Eu acho que é isso. Então, essa habilidade relacional também acho que, principalmente na medicina, né? A habilidade de trabalhar em equipe, de raciocínio lógico, de empatia, de tomada de decisão, que às vezes a máquina vai te dar informação, mas você tem que saber que decisão você vai tomar com aquela informação, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente já via antes, mas não com tanta intensidade. Por exemplo, na sua sala, quando você se formou, o melhor aluno que tirava só 10 é necessariamente hoje o médico que tem mais sucesso? Não. Não é, né? Não Na é. minha também não. No Não sei se também não sei também, isso conta muito. porque existem outras habilidades, né, Exato. que a gente precisa desenvolver para que chegue nesse lugar que todo mundo almeja, que é o sucesso. E aí até nas mentorias eu dou o exemplo do Rui Barbosa, para mim o maior jurista brasileiro que teve foi o Rui Barbosa. Só que ainda ele era político, foi senador, foi candidato, também era presidente, enfim. Mas eu falo, se você for o Rui Barbosa, e você chegar no seu escritorinho, fazer uma portinha, sentar, abrir às 7 da manhã, fechar às 6 da tarde, ir embora, você não se interage com ninguém, não dá bom dia nem na padaria, você vai ser o Rui Barbosa pobre, porque você não vai ter cliente nenhum. Então a gente tem N casos de pessoas que às vezes não têm uma boa habilidade técnica, mas tem uma habilidade relacional. Às vezes a gente tem médicos que a gente fala, nossa, esse médico tem um rapport, ele conecta com o paciente. Às vezes tem um outro que é muito melhor que ele. Tecnicamente, mas o rapport é ruim. Aí todo mundo gosta daquele médico. E às vezes fala coisas que você fala, meu Deus, não é bem assim, mas as pessoas acabam, né, a gente vê isso muito. Eu acho que é o que vai segurar também a clientela. É o que eu acho da inteligência artificial, que talvez vai mudar a especialidade que vai mudar na medicina, é a única que eu vejo assim de imediato, seria a radiologia, né? A radiologia. Tem várias, agora com a mentoria, né, eu fiz alguns estudos antes de começar esse projeto e tem várias especialidades que vão ser fortemente impactadas e especialidades que serão criadas com base nessa questão da inteligência artificial. Então, a radiologia é uma que vai ser fortemente impactada, a dermatologia tem aplicativos de software que você mostra a lesão, ele já mostra o diagnóstico e o tratamento. Então, muitas vezes, você só vai procurar o médico se você precisar fazer um procedimento para retirar, para tirar. Então, o jeito que a medicina está organizada hoje vai mudar. Por exemplo, a anestesia também vai ser uma especialidade que vai ser fortemente impactada. Tem um estudo que já faz tudo. Tem um estudo que é as perspectivas futuras de trabalho, é o nome desse artigo, né? Que mostra como vai ser o futuro da medicina. As equipes vão ser, por exemplo, vou ter um anestesista e vários profissionais não médicos que vão exercer esse trabalho. Então, ao invés de eu ter um anestesista em cada sala, eu vou ter um anestesista que vai estar diante de um painel, que vai controlar tudo, e vários outros profissionais não médicos que vão estar dentro da sala. Então, fisioterapeuta, enfermeira, anestesista, e aí vem essa questão, né, de trabalhar habilidades que vão ser importantes lá na frente,
como trabalho em equipe, liderança, porque vai mudar o jeito que a medicina é hoje, vai mudar. A gente vai ser invadidos por outras profissões e o médico ele vai estar ali no centro daquela equipe, mas ele não vai ser mais o único. E a gente já percebe. É importante entender isso até para você direcionar, até na escolha, nesse momento na escolha da minha especialidade. Eu acho importante ter esse olhar, porque eu imagino daqui 5 anos um mundo muito diferente. É um negócio que está acontecendo numa velocidade tão grande que as coisas vão impactar, assim, a tecnologia já está num preço mais acessível, porque antigamente o que atrasava algumas tecnologias era o custo, até baratear, produzir em alta escala. Hoje, muita tecnologia, em qualquer dispositivo, você consegue Hoje fazer a informação está na palma da mão. Então, acho que vai mudar muito rápido, né? Eu estava vendo uma matéria recentemente, falando do diagnóstico de câncer de mama realizado através de hemograma simples. Chegou a ver esse conteúdo? Então, eles mapearam mais de 400 exames, identificaram padrões e, através de um histórico de até 6 meses de antecedência da realização do exame, eles conseguem identificar padrões, através da análise dos glóbulos vermelhos, que podem indicar uma predisposição ou já o desenvolvimento, na verdade, de um câncer de mama. Então, assim, não é que vai fechar o diagnóstico, mas isso impacta, por exemplo, no direcionamento de quem vai ter prioridade no sistema público, por exemplo, na realização de mamografia ou de um ultrassom mamário, como pode até num laboratório privado, através do uso e autorização, aí entra a parte jurídica do uso desses dados, eu posso sinalizar no histórico que eu tenho de exame seu, que fala, a gente identificou alguns parâmetros que podem ser indicativos disso e disso, recomendamos que... Então você veja que tudo que é informação hoje que a gente puder ter do nosso paciente, de histórico, de prontuário, a gente puder, isso vai enriquecer muito. E aí entram várias questões jurídicas, né? Essa questão da genética, por exemplo, na minha especialidade em endocrinologia, já é uma realidade. Muitos diagnósticos que antes a gente não fazia, ou fazia apenas por características sindrômicas, hoje você consegue confirmar esse diagnóstico e saber o prognóstico que aquela pessoa vai ter. Então vamos supor que eu peço para você um exoma, futuramente vai ser um exame acessível para todo mundo, e eu vejo lá na sua análise genética que você vai ter Alzheimer, ou que você vai ter câncer, e que isso é um dado que vai ficar sigiloso para quem? Isso pode impactar futuramente você ter um emprego, você ser aceito ou não? Até que ponto seria benéfico eu saber que eu vou morrer aos 30 anos porque eu vou ter um tumor de ovário? Então também existe toda essa questão com esse excesso de informação que nós vamos ter que aprender a lidar. Ou até que ponto eu deveria ter o direito de ter essa informação para que eu pudesse prevenir ou fazer algo paliativo em relação ao câncer de ovário, né? Então vai ficar assim, até onde deve ir essa informação e em que momento eu manifesto esse consentimento, e os dados que eu tenho no passado, que nem se tinha perspectiva de eu ter que me manifestar sobre a minha vontade, sobre o meu consentimento em relação a isso. Né? E as pessoas entram na loucura, porque hoje em dia tem algumas mulheres, e a gente viu notícia disso há pouco tempo, de gente fazendo esterectomia porque tem história de câncer de útero na família. Aí você fala assim, mas só porque tem um histórico quer dizer que você vai ter? Não necessariamente. Mas as pessoas também têm que ter esse controle da paranoia de não chegar a esse ponto. Igual você falou assim, eu vou descobrir que eu tenho um tumor de ovário, então eu já vou lá e tiro? Vou tirar o ovário? E aí tem várias implicações. Tem, né? Várias. Aí, voltando da questão da tecnologia, por exemplo, hoje a gente, como médico, o WhatsApp é uma ferramenta que nós usamos diariamente com pacientes, mas também implica em questões jurídicas, por exemplo, do sigilo médico. Sim, as informações, como que isso é tratado. E aí hoje a gente tem vários dispositivos que estão sendo clonados, temos médicos passando, então isso tem sido desafiador. E a gente observa que até nesse aspecto a polícia, as autoridades, elas não conseguem acompanhar essa evolução. O investimento do poder público não acompanha o avanço que a gente vê no dia a dia. E aí gera um desafio, porque você cria algo que é um benefício, algo que vai dar uma celeridade, que vai melhorar a prestação do serviço e que o paciente faz questão de se valer daquele instrumento.
Só que você tem uma série de responsabilidades que você tem que prever quem vai se responder por isso se tiver um vazamento. Né? Eu não sei se no dia a dia você já está pegando casos relacionados a essa questão. De responsabilidade civil, a gente já vê alguns casos em relação ao vazamento de informações, né, na área médica também. Mas em Cacoal, por exemplo, a gente judicializar, eu não peguei ainda na região casos dessa natureza. Mas é uma preocupante porque em o boletim de ocorrência e inquéritos já tem vários tramitando, né? É porque ainda tem uma dificuldade de identificar se às vezes esse vazamento ele ocorreu por parte da clínica, do médico, ou se ele ocorreu por parte do dispositivo do paciente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, dos golpes que tem. É muito comum os pacientes compartilharem, às vezes, procedimentos de alto custo, eles colocam nas redes sociais. Ah, fulano de tal, minha filha está internada, precisamos de tanto para cirurgia. Ah, põe no grupo do WhatsApp, fulano vai operar amanhã, está no hospital tal e tal e tal. Compartilha essas informações. Nesses grupos em rede social hoje, tem gente de tudo quanto é ordem. Então, às vezes a pessoa com base nessa informação, ela entra em contato com terceiros. Então, às vezes a informação não vaza do dispositivo. É muito complexo, né? É complexo. Eu vejo assim, por exemplo, em situações de casos que foram judicializados, né? Um caso que chamou muita atenção uma vez, me relataram sobre em Minas Gerais, que o paciente fez, de casos que às vezes a gente não tem controle. O médico profissional, até falando para esse, porque é uma parte do nosso público aqui, né? Que nos assiste. Mas é muito difícil a gente controlar o que acontece depois que o paciente sai do seu consultório ou depois que o paciente tem alta. Me recordo desse caso, uma vez de um curso que foi relatado, que o paciente fez uma cirurgia, um procedimento numa quinta-feira. Não me recordo bem agora o procedimento, mas era, se não me engano, na região do abdômen, e ficou internado um dia, na sexta. No sábado foi de alta para casa, né? E ela volta no domingo, muito mal, estado grave, vem a óbito ainda no domingo, a paciente de 20 e poucos anos. E aí todo mundo criminalizou a equipe médica, como que faz um procedimento paciente jovem e tal. E aí foi judicializado, só que no meio do processo conseguiu identificar, através das redes sociais de uma amiga, que ela tinha um vídeo dela bebendo completamente bêbada numa festa só de poucas amigas. No pós-operatório. No pós-operatório. Então, assim, como que o médico vai ter um cuidado disso? E às vezes, como é que você vai conseguir identificar? Você vai falar, não, eu quero que faça no domingo, no outro dia, eu quero que faça um teste, ver se ela usou droga e tal. Como é que você vai ter, sem o consentimento, obter prova disso? Então, ele foi salvo na rede social, né? Então, a gente observa que esses cuidados, aí trazendo até para a tecnologia, dessa informação que vaza, que às vezes vazou lá, desse paciente que às vezes você não sabe o que tem controle. Então, o médico tem que ter muito cuidado, e eu acho que isso começa já com a instrumentalização em relação às informações, em relação à orientação do pós-operatório, e além disso você ainda vai ter situações que como é que você vai provar? Então eu acho que é importante que a gente tenha, pelo menos faça o dever de casa naquilo que está ao nosso alcance, né? Em relação ao cuidado com os dados, ao cuidado com as informações e ao cuidado também com aquilo que a gente se compromete perante o paciente, né? E são coisas básicas que a gente não aprende na faculdade, Sim. né? Então, acho que hoje também essa questão de ter uma noção do direito é uma coisa que é muito importante para o dia a dia, a gente que está lidando com esses novos paradigmas, né? Essa hoje questão o que eu vejo, até aqui, desculpa, mas na nossa região, uma das coisas que eu vejo que mais afeta é, às vezes, o cuidado com o consentimento informado. Eu tive N casos aqui no escritório, que às vezes a conduta médica, a gente vê isso muito em casos nos tribunais superiores, o STJ começou a ter um despertar por isso e foi hoje pulverizado. Mas às vezes o ato médico, ele atendeu a boa prática médica, observou todos os critérios técnicos para a realização, só que não tem um documento que comprove, não tem uma evidência de que o paciente tinha ciência de todos os riscos que ele estava sendo submetido. Então, aquela complicação, ela é inerente, ela acontece até com índice alto em pacientes que submetem aquele procedimento, então é algo possível. Só que o médico não procurou, às vezes, documentar ou obter algum outro meio de prova de que ele cientificou o paciente daquele risco.
E às vezes mesmo tendo toda a conduta sendo irretocável, ele é condenado porque faltou ele demonstrar na justiça, né, para o judiciário, que ele deixou o paciente ciente daquilo. Ô Diógenes, e teria como uma advocacia profilática preventiva nesse então, caso? É o que a gente sempre procura orientar os médicos, né? Eu acho que desde a estruturação desses atos, né? Eu acho que é importante ter esse cuidado, principalmente nos termos de consentimento, para cada pessoa fazer... Acho que para cirurgia vocês fazem, a gente faz termo de consentimento, explica, orienta, tem que sempre deixar registrado tudo em prontuário, que for orientado, mas mesmo assim, ainda todo cuidado é pouco. Porque o que acontece às vezes também tem um padrão, né? Tem um padrão, não tem o específico daquele procedimento. Não tem, e às vezes na rotina, isso é algo que não passa só para o médico. E aí eu acho que também é algo importante para trazer das mentorias, né? Porque às vezes o médico ele está muito preocupado com a atividade fim dele. Ele quer atender, ele quer operar. E aí às vezes você precisa ter um staff preparado para isso. Qual que é o procedimento? Né? Então já separa o termo adequado. Não fica naquele muito do padrão. Esse é o termo genérico. E aí às vezes não cobre tudo, especificidades daquele procedimento. Então, isso é algo que tem que tomar muito cuidado. Seguro, vocês procuram, tem preocupação com seguro médico? Eu tenho seguro. Tem seguro, também procura fazer? Sim. E o seguro é algo que eu vejo que é muito importante que os médicos tenham, porque às vezes até pela minha especialidade é muito difícil eu ter questionamento e tal. O que acontece é que quando a gente vai para o judiciário, o custo da defesa ele sai mais caro do que os honorários que o médico recebeu, mesmo para ele comprovar que ele está certo. Então é o que a gente vai ver, porque o processo tem um custo de honorários periciais, honorários advocatícios, tem as custas processuais. E aí, às vezes, você, mesmo estando certo, você arca com todo esse custo. Né? Então, eu acho que esses desafios têm que ser observados já desde o começo, essas cautelas. Mas até só para voltar um pouquinho na inteligência, que eu me interesso bastante, eu acho que a gente tem que despertar isso nos profissionais, que muita gente não está se atentando a isso. Você já tem alguma ferramenta que você utiliza na sua rotina, no dia a dia? Já. Qual que você tem se valido? Tem o Open Evidence, que é acho que até que eu te falei, né, que é de condutas médicas, o próprio ChatGPT, e hoje a gente tem aplicativo que você não precisa mais nem digitar na anamnese. Você conversa aqui com o paciente, chama TheraPro. Ele já estrutura toda a anamnese e tá tudo digitado para você. Os ortopedistas vão amar, não precisa nem escrever, é só falar que já sai tudo lá montado. E aí no começo eu fiquei meio reticente. Será que eu não vou ficar burra se eu ficar usando esse negócio? Mas hoje a gente vê que agiliza o trabalho em aspectos operacionais, técnicos, às vezes ficar transcrevendo vários exames para que tenha essa segurança da questão de ter um prontuário bem elaborado, né? É a facilidade de você ter uma informação de qualidade ali na sua mão. Lógico que a gente não seguia totalmente por isso, mas ficar fora eu acho que é impossível. Ou a gente se adapta ou vai ser carregado por ela. E eu preferi me adaptar. Eu acho que isso vai ser muito útil também até para validação. Lembro de um padrinho de casamento nosso, né, lá em São Paulo, que ele tinha desenvolvido, isso uns 2, 3 anos que a gente foi lá. Ele já tinha desenvolvido um aplicativo, isso antes do GPT, que fazia validação de diagnóstico. Ele já estava vendendo para alguns planos de saúde, até mostrou para nós e tal. Então você ia respondendo alguns sintomas que você estava sentindo. É verdade, eu fiz o teste. E ele já ia fechando. Cara, é absurdo. Eu falei assim, não, vou pegar a doença mais bizarra só para sacanear. Não, gente, impressionante. E ele vai validando. Eu acho que às vezes para você validar um diagnóstico, que esse é um outro ponto interessante da medicina que às vezes a gente observa na prática jurídica e às vezes até de forma empírica as pessoas na rua falam, né? Porque eles esquecem que o diagnóstico, pelo menos a visão que eu tenho, me corrija, mas ele é muito de eliminação para eu chegar num diagnóstico. Então tem muitas fases de testa e tenho resposta. E uma coisa assim que eu sempre falava com os alunos na época da faculdade, se você nunca viu aquela doença, se você nunca ouviu falar sobre aquela síndrome, se você nunca leu sobre aquilo, você nunca vai diagnosticar. Então hoje, por exemplo, com essa questão da genética, existem milhões de síndromes genéticas, eu não sei todas de cor, são conjuntos de sinais e sintomas
que muitas vezes pode passar desapercebido, porque eu não sou uma máquina, eu não vou conseguir lembrar de tudo, e com essa ferramenta eu consigo jogar quais são as principais alterações clínicas do exame físico e ter uma lista ali de possíveis diagnósticos diferenciais que podem me auxiliar até fazer um diagnóstico mais assertivo, principalmente no caso de doenças mais raras, né? Com certeza veio para somar. Às vezes pequenos pontos podem diferenciar um do outro, que se você consegue colocar isso dentro da inteligência, ela vai poder te ajudar a ser mais assertivo. Eu acho que nesse aspecto se parece muito com o direito. As pessoas vêm aqui e falam, você leu isso tudo? Você leu todos esses livros? Eu falo, não, muito é de pesquisa, para o direito civil, são 7 volumes, qualquer obra de direito civil. O que a gente aprende na faculdade é saber onde mais ou menos vai estar o caminho. Algumas coisas a gente da prática já vai, mas tem que saber onde está. E aí quando a gente traz também a inteligência num contexto que a gente pega os fatos que são relevantes, ou você na anamnese já pega as informações, porque se você não souber fazer nenhuma anamnese, né? Também não adianta, o chat GPT não salva. Aí você consegue ter um diagnóstico mais preciso. Eu acho que isso é um caminho sem volta, e até no hospital, né, Renata, já tem começado a olhar algumas coisas. Eu sei que no exame mesmo já tem alguns que eles já trazem um histórico, eu acho que é questão de, com o tempo, ir implementando, né? E agora a gente não está passando, o tempo voou, já temos aí quase 1 hora, mas eu não poderia encerrar antes de falar de um assunto também que eu acho que deve ser muito caro para vocês. Eu conheço as duas, a rotina, a dedicação que vocês têm também com a família, né? O Tavinho e a Isa lá, o Nicolas e o Benjamin. E eu vejo a rotina de vocês é muito intensa, né? Dos médicos no geral, né? O Rodrigo também é cirurgião, tem essa particularidade que eu vejo como a Renata, chega em emergência, às vezes tem que ir, não tem de nem hora. Aí eu queria saber de vocês um pouquinho como que vocês lidam com isso, é possível conciliar, porque às vezes, principalmente, a gente tem que ver. Tem os médicos que já estão no seu nível, né, que já pode se dar um pouco mais ao luxo de algumas coisas, poder não aceitar, né, exigências a fazer, mas tem aqueles que também estão no início, né, que a gente ouve muito isso no início, é plantão, é dia, noite, é sábado, domingo. Como conciliar isso? Eu conto ou você conta? Eu conto ou você conta? Eu acho que é a questão de viver equilibrando pratinhos, né? Uma hora você precisa se dedicar mais à profissão, outra hora os filhos têm mais necessidade, o marido, a casa, mas é sempre aquela correria de você tentar estar em vários lugares e ter um equilíbrio, né? Não é fácil, né? Eu acho que a Renata ainda a rotina dela é mais puxada que a minha, porque ela não tem essa questão do horário, tem cirurgia, tudo à noite, e sempre é um grande desafio. Mas hoje, quando eu penso na minha prioridade, é a minha família e meus filhos. E eu tento me organizar para que eu possa estar presente, pelo menos nos momentos mais importantes ali do dia a dia, arrumar eles para ir para a escola, estar junto na hora do almoço, colocar para dormir. Eu sou Uber também nas horas vagas, se vocês quiserem me contratar, leva um, busca outro, sempre aquela correria. Mas são esses pequenos momentos que a gente está ali junto, que eu tento aproveitar esse tempo com a maior qualidade possível. Exatamente. Assim, a dificuldade também, no meu caso, é da especialidade, né? Porque, igual você falou, chega uma emergência, e aí, tchau filho. Esses dias mesmo eu combinei com o Benjamin, aí eu tive que conversar com ele. Bem, chegou uma criança com o braço quebrado, a mamãe vai ter que ir, eu prometi que não ia. E ele entende, eu fico chateada, mas ele entende, sabe? Não, talvez já fala pro Rodrigo assim, é prótese ou ligamento? Algumas vezes eu já levei comigo, assim, mãe, posso ir junto? Vamos, quando é uma coisa rápida, gesso no pronto-socorro, quer ir junto? Ele quer ver o Benjamin quer ver a barriga, quer ver... ele gosta. Ele não liga de ver o sangue. Não liga de ver o sangue, não. E aí, assim, já levei. Já jeito. Sentou comigo e falei assim, mãe, o que eu vou fazer? Eu falei assim, dá a mão pro moço. Aí ele dá a mãozinha assim e deixa, e aí a gente faz. Mas assim, realmente, a mulher, e aí é o que faz a diferença, apesar de falar assim, o mundo é muito machista, mas a mulher, ela é mais versátil. Vocês focam numa coisa,
a gente tem que focar em 1000 ao mesmo tempo. Eu sei a rotina dos meus filhos de cor, eu sei onde que eles estão, com quem eles estão, que horas, e exatamente isso, de manhã ele fala assim, por que você não faz atividade comigo? Porque eu gosto de acordar os meus filhos, eu gosto de arrumar eles pra escola, eu gosto de tomar café da manhã com eles. Quando você chega bonitão lá pra tomar banho, já tá todo mundo sentado tomando café, né? E assim, e você? Realmente, eu sempre fico por último. Tô errada? Tô, com certeza. Eu ainda não consegui encontrar esse equilíbrio da minha hora. Mas eu tô aprendendo, já tô no Pilates, então tem 1 ano já. Mas eu acho que é fases, né? Essa fase que as crianças estão agora, eles exigem muito assim, mais igual da gente. Na gestação mesmo, nossa, operar grávida, porque ortopedia, né? Você vai fazer assim, gente, radiação. Eu não operei os 3 primeiros meses, mas depois eu pedi licença pro marido e pedi licença pra barriga, botei 3 coletes, e o dia mais feliz que o neném dormiu foi quando eu tava operando. Então, assim, você também tem a realização profissional. E graças a Deus os meus filhos não fazem xixi verde, não são alienígenas, são muito inteligentes, por sinal. E assim, e aí isso que você falou, na hora do almoço, eu almoço com o Benjamin, que eu chego mais cedo com ele, que a nossa rotina é cada um numa escola, né? E aí o Joyce almoça com o Nicolas. Na janta eu janto com eles, eu faço dormir, faço questão de botá-los para dormir. Entendeu? E mas isso... se chega emergência no final de semana... se chega emergência, eu peço licença e vou. Primeiro ano e o importante é ter a rede de apoio, né? Junto, a gente passou no hospital. No hospital. Chegou a emergência, a gente virou já foi o teste do Diógenes. Já foi o teste, não tinha filho na época. Viramos à noite lá. 7 horas operando. No começo, eu lembro que a Renata até tinha uma dificuldade, que ela falava, porque fulano não vai, Beltrano não vai, fulano... Acho que todo mundo tem sua fase, né? Aí às vezes a gente não compreende, o bebê chega na fase que vai cansando, né? Vai cansando. Na verdade, sim, eu já estou desligando, eu me preparei esses 10 anos para isso, para ir tentando diminuir. Sair de alguns planos de saúde para poder tentar diminuir. Apesar de ter saído, eu ainda não senti isso que eu diminuí, mas eu estou no propósito. E a rotina de hospital, por exemplo, acho que ela traz algumas questões. Aí, trazendo o contexto familiar, eu como esposo, né? Mas eu me recordo da pandemia, por exemplo. A pandemia foi um momento muito marcante para nós. Que eu vejo que, até eu vejo às vezes isso no judiciário, né? Uma certa ingratidão, uma incompreensão. Porque alguns trazem isso como algo que foi mercantilizado. Embora isso ampliou faturamento, crescimento, a saúde foi demandada, mas foi um período de infernal que todo mundo que estava ali viveu, porque todo mundo estava indo lá, não era porque queria ir lá ganhar dinheiro, porque estava todo mundo indo lá querer salvar vidas, né? E naturalmente você tinha que receber por isso também, mas foi uma tensão nas famílias dos médicos. Né? Eu imagino a Rê como administradora do hospital. Eu sofri mais fase, né? como assim, a gente diminuiu muito cirurgia eletiva, então como ortopedista mesmo, era só as emergências, e a gente atendia emergência com Covid e tal, tanto que eu peguei Covid da mãe de um paciente, que ela não falou que estava, me abraçou, e aí foi, mas foi um período muito difícil, como administradora do hospital, nem como ortopedista. Como foi tenso. Ali no atendimento, tem situações que o próprio médico se expõe a um risco, né? E as pessoas não... E assim, de você ter um monte de pedido de vaga, e você ter uma vaga, e você ter que escolher entre os pedidos quem que você acha que vai viver. Eu acho que esse é o pior momento da minha vida, eu nunca mais quero ter que passar por isso na vida. Imagino. Foi difícil. Aí eu queria, antes da gente encerrar, eu queria perguntar de um ponto bem delicado, polêmico aí também, que em relação que eu acho que encaixa muito com o mercado. Como vocês veem a situação, eu não vou falar de planos específicos, né, mas o impacto de maneira geral dos planos de saúde no mercado de trabalho hoje da medicina? Eu acabei de falar que eu saí de um plano de saúde. Eu também saí. Acho que a resposta está aí, né? O plano hoje, quem lucra com o plano hoje são as empresas, porque para o médico o retorno é muito ruim, acaba que você não exerce a medicina que você gostaria de exercer. A gente conhece colegas, né, que estão no plano de saúde, que recebem hoje aí o equivalente a R$80 uma consulta médica, né, por alguns planos. Se você for descontar imposto e todos os gastos,
às vezes não é querendo desmerecer, mas sai o preço que você gasta no salão, às vezes, para fazer a unha. Então, o plano de saúde, ele te obriga hoje, se você quiser ter uma remuneração, a atender em volume, muito volume. E isso acaba te expondo, você acaba não exercendo a medicina do jeito que você gostaria. Então, você tem que fazer uma escolha, muitas vezes, né? Eu acho que a gente, aí, pelo nosso tempo já são 20 anos de formada, a gente conseguiu fazer essa escolha de não precisar hoje estar no plano de saúde. Mas ainda é a realidade para muitos colegas, uma triste realidade. O meu esposo, ele é cirurgião, e a Renata também, tem valores que ele fala que o plano paga para uma cirurgia que você não acredita, né? Acho que a Renata sabe falar até com mais propriedade que eu, para você às vezes ali estar fazendo uma cirurgia delicada, de alto risco, o valor que o médico recebe. Então, o plano, na minha opinião hoje, para o médico, não valoriza o serviço da forma que deveria ser valorizado. E é algo que está crescendo, né? Porque a quantidade de usuários hoje que demandam depois da pandemia, aumentou muito o número de usuários, justamente o que eu percebi foi por causa disso. Porque o pessoal não pensa assim nem em cirurgia em si, mas é UTI, porque é uma coisa cara. E não é todo mundo que tem. Eu mesmo, se eu precisar de uma UTI, se eu não tiver plano de saúde, eu não consigo bancar uma UTI. Então, assim... Então aumentou muito depois da pandemia. Acho que as pessoas viram essa necessidade, se Deus que me livre tiver uma outra, e ter uma segurança. Eu lembro que tinha uns consultores de fora que vieram, quando eles chegaram em Rondônia, eles viram os índices da ANS de contratação de plano de saúde. Era algo assim, enquanto São Paulo você tinha índices acima de 50%, muito por conta das empresas, aqui você tinha índices baixíssimos, que não chegavam a 5%. Isso do volume de atendimentos, né? E hoje a gente vê que isso tem mudado. É um desafio para os novos médicos, que eles vão ter que analisar, porque conforme cresce, às vezes, como você se introduz no mercado, no início, às vezes tem que sujeitar, até quando vai. Por isso que eu acho que a qualificação, né, o desenvolvimento dessas outras habilidades é o que vai conseguir manter ele numa situação como vocês. Hoje eu não atendo, né? Então acho que é algo que tem que tomar cuidado, porque senão vai ficar a vida inteira dependendo, e infelizmente a gente vê colegas que laboram aí muito para ter uma receita pequena, porque não são valorizados, né? Eu ainda tendo alguns, mas é bem pouco, mas expressivo, que pagam bem, né? Que pagam melhor. Isso aí depende muito, né? Eu acho que até o usuário, isso é algo que a gente tem que despertar também nos usuários, né? Eles conhecerem um pouco dessa realidade, eles vão começar a optar por planos que às vezes tem um custo um pouco maior, mas que ele sabe que vai ter um médico melhor, que vai ter um médico mais, não só melhor, mas mais motivado, que até quando for utilizar os medicamentos que aquele plano cobre, né, vai ter um resultado melhor. Eu acho que isso é importante também, tipo, conscientizar, né, e a pessoa já escolhe o que acaba refletindo aqui na ponta. Eu percebi, assim, saindo, que foi em maio, junho, agora tem pouco tempo, eu, assim, até hoje os pacientes da onde eu saí estão pagando particular. Até cirurgia, já fiz cirurgia particular, que pagaram, né, particular, tendo plano de saúde. Então, assim, foi assim, que bom. E assim, você se sente reconhecida, né? Falei, nossa. Valorizada, né? Exatamente. Legal. E vocês têm, pra gente finalizar, até algum livro, alguma obra que vocês gostariam de indicar, ou algum... Se eu vou falar de filme sério, eu já até sei, que a Renata eu não aguento mais Grey's Anatomy. Então já acabou. Acabou? Já acabei. Você tá assistindo de novo? Eu assisti de novo. 19. 19 temporadas. Vai vir a 20, eu tô na expectativa. Mas é mais pela historinha. O último que eu li agora, que eu gostei bastante, chama Pensamento Eficaz. Que auxilia na tomada de decisões, né? Que muitas vezes a gente não tem um pensamento racional, acaba fazendo uma escolha ao invés de uma decisão fundamentada, embasada. Eu achei um livro muito legal. Bacana, já vou pesquisar. Já vi esse livro, mas não tenho. O meu que eu tava lendo era um clássico, mas aí já não é nada a ver, assim, chique-chiquerésimo igual o da Cris, né? Que é Crianças Francesas Não Fazem Birra, que é mais maternal, é mais a maternidade. Legal, fica a dica aí então para todos. Você queria deixar alguma dica para quem está começando, além de fazer a sua mentoria?
Eu acho que valorizar essa questão que nós já falamos aqui da importância de centrar todas as decisões no paciente, dele ser o centro de tudo, né? Essa questão de você manter um bom relacionamento, eu acho que hoje é o que há de mais importante na medicina. E você, Ana? É isso aí. O que a Cris falou? Você deixou ela tímida. Fiquei. Então, bacana. Queria agradecer a participação de vocês. Foi muito agradável. Passou voando, o Francisco já sinalizou. Mas eu agradeço, então, a você também, nosso telespectador, que acompanhou mais um episódio do AN Podcast. Vocês viram aqui que medicina é muito mais do que consultórios, atendimentos, é uma ciência, é uma arte, exige uma série de habilidades e também desafios na vida pessoal que devem ser superados para que eles consigam fazer a sua melhor entrega para o paciente. Então é uma profissão lindíssima que eu acho que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. Nós tivemos vários momentos, como foi dito aqui, a pandemia recentemente, que os médicos, como verdadeiros guerreiros, estiveram ali presentes, né, enfrentando todos os desafios. Então nós não poderíamos deixar de parabenizar a todos os médicos. Esse episódio está sendo gravado no Dia do Médico, né? Então fica a nossa homenagem, toda a nossa referência a todos vocês que promovem saúde no nosso país.